Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a Aventureiros da Cultura para mais uma nossa aula Paraná, sexto ano ensino religioso. E nós vamos conversar sobre os alimentos sagrados de algumas tradições religiosas. Mais especificamente, vamos tratar dos alimentos que são objetos de tabu, ou seja, de proibição no judaísmo e no islamismo. Então, o objetivo da nossa aula é conhecer alguns alimentos proibidos dentro de algumas tradições religiosas e identificar o seu simbolismo dentro dessas organizações. Mas, para início de conversa, há algum alimento proibido para a sua religião? Se você não é religioso, não tem nenhuma religião, há algum alimento que lhe faz mal, que o seu organismo não aceita? Você tem alguma restrição alimentar? Por que será que tem alguns alimentos que são sagrados, indicados, que são preferidos e outros que são proibidos, que a pessoa não pode comer, tem algum tipo de problema? Bom, as religiões, assim como as pessoas, também têm alguns alimentos que não podem ser comidos. O hábito de comer pode ser considerado um ritual. Nós temos o ritual em família. Desde a antiguidade, o ser humano senta para comer em volta do fogo, ou numa mesa, ou sentado no chão. Então pode ser considerado um ritual. Inclusive, muitas pessoas fazem rituais como orar, fazer o nome do Pai, agradecer, fazer oferendas. Inclusive, muitas regiões possuem rituais que são pré e pós-alimentação. O que eu quero dizer com isso? Rituais que precisam ser feitos antes de se alimentarem, seja na preparação do alimento, seja na forma como esse alimento é colhido, ou no caso dos animais, como eles são preparados, e também depois de se alimentar. Além disso, existem alimentos que são proibidos para os integrantes de algumas tradições religiosas. Vamos descobrir quais são esses alimentos? Só que antes de a gente investigar quais são esses alimentos, vamos fazer uma atividade para que vocês estejam aí desenvolvendo sua capacidade de raciocínio. Tem a ver com a primeira pergunta que eu levantei sobre a reflexão que fizemos no início da aula. Escreva no seu caderno um texto se existe algum alimento que seja proibido para você. Pode ser um alimento restrito por conta de religião, da sua religião, ou se você possui alguma restrição alimentar. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo, não podem tomar leite ou derivados de leite. Outros não se dão bem com carne, preferem ser vegetarianos. Então, escreva um texto argumentativo falando sobre se você tem algum alimento de restrição alimentar particular ou na sua religião. Se você não possui, descreva os alimentos de que você não gosta e por quê. O importante nessa atividade é você exercitar a capacidade de escrita, de argumentação e de raciocínio lógico. Um tempinho para vocês escreverem e já voltamos.
Voltamos com mais aula Paraná Ensino Religioso, sexto ano, alimentos proibidos no judaísmo e no islamismo. Mas para início de conversa, conversamos um pouquinho aí sobre as questões alimentares nas religiões, sobre as restrições alimentares particulares. E nessa atividade não tem certo e errado. O que é importante? Você relatar, argumentar de forma escrita sobre se na tua religião tem alguma restrição alimentar, algum alimento proibido, ou se você não é religioso, ou sua religião não tem restrição alimentar, se você em particular tem alguma restrição alimentar, e se nada disso for seu caso, se você tem algum alimento que você não gosta de jeito nenhum, mas justifique por que você não gosta desse alimento. Bem, então, além dos alimentos sagrados, existem aqueles que são proibidos em algumas tradições, por motivos bem específicos para cada uma delas. Cada religião tem aqueles alimentos que são indicados em alguns períodos de ritual, de festas, mas aqueles que são proibidos em alguns períodos ou sempre. Vamos descobrir? Vamos investigar então um pouquinho sobre isso? Nós vamos falar hoje do islamismo e do judaísmo, porque são religiões monoteístas, já que falamos do cristianismo em aulas anteriores, de algumas religiões orientais, sobre aquilo que é indicado, proibido. E agora vamos falar de duas religiões monoteístas, o judaísmo e o islamismo. Bem, no judaísmo, o conjunto de leis, um grupo de leis chamado Kashrut, determina quais são os alimentos apropriados. E os alimentos apropriados são chamados de kosher. O Kashrut é o conjunto de leis que diz o que pode e o que não pode ser comido. Já o kosher são os alimentos que os judeus podem comer, que são indicados para eles. E aí tem uma citação aqui do Levítico, porque tanto o Corão como a Bíblia possuem elementos do Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Então ele diz, entre todos os animais da terra, os que podereis comer, aqueles que têm casco fendido, rachado no meio, e que ruminam, cabra, carneiro e vaca. Quando ele diz aquilo que você pode comer, ele também está dizendo que você não deve comer. Comereis de tudo que há nas águas. Tudo que tem barbatana, escama, comereis. Tudo que não tem barbatana e escama, não comereis. É impuro para vós. Não comer crustáceos. Esse é do Deuteronômio. Ou seja, peixe de couro, peixes que não têm barbatana, inclusive tubarão, tubarão é um peixe, para quem não sabia, é proibido para os judeus, mas eles comem carne de porco, cabrito, cabra que tem o casco fendido. Não podem comer cavalo, por exemplo, que o casco é preenchido. Aqui temos uma imagem de uma alimentação dos judeus. Os judeus prezam muito essa questão da alimentação. Além de ter os alimentos proibidos e aqueles indicados, é um ritual religioso. Outra questão referente ao judaísmo com relação às proibições é o sangue dos animais, que deve ser totalmente retirado. Eles não podem comer um animal que ainda possua sangue. Então, há uma forma específica de se preparar os animais para os judeus. Isso é conhecido como cacherização, já que o kasher é o alimento que eles podem comer. Quando vão comer animais, eles precisam fazer a cacherização. É muito parecido com o processo feito no islamismo, ou seja, a retirada total do sangue para que eles possam se alimentar. Interessante, vocês sabiam disso? Conheciam esse processo dentro do judaísmo, que está ali na base do cristianismo. Inclusive, todas essas citações que aí são proibições, para os judeus, de certa forma, teoricamente, se aplicam aos cristãos. Afinal de contas, é o mesmo livro que está lá no Antigo Testamento, que é o primeiro livro da Bíblia. Bom, o islamismo, vamos falar do islamismo, a religião muçulmana. A jurisprudência, ou a lei islâmica, assim como tem a lei no judaísmo, então a lei islâmica classifica os alimentos lícitos e ilícitos. Enquanto os lícitos se chamam halal, os ilícitos se chamam haram. Então, no islamismo tem os alimentos halal, lícitos, que podem ser comidos, e haram, aqueles que são proibidos. Bem,
Além disso, muita gente sabe que no islamismo existe um período de jejum chamado Ramadã. Eles não comem nada desde que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Aí no final da tarde, depois do pôr do sol, tomam um pouco d'água, uma tâmara, enfim, pequenas frutas próprias do Oriente Médio. Então eles mantêm o jejum. Eles acreditam que além da questão da purificação, tanto do corpo como do espírito, a pessoa nunca vai negar comida para aquele que está passando fome. Aqui temos uma imagem de uma alimentação aí, algumas mulheres muçulmanas se alimentando com aquele tradicional hábito que elas põem sobre a cabeça, não mostrando o cabelo. No islamismo, são proibidos bebidas alcoólicas, então os muçulmanos não podem tomar nenhum tipo de fermentado, de bebida alcoólica, destilado nenhum. Carne de porco, ao contrário dos judeus que comem carne de porco, os muçulmanos não podem comer carne de porco. Cão, cachorro, frutos do mar, já os judeus podem comer frutos do mar, exceto vegetais, peixes com escama e camarões. Também não podem comer macaco, animais selvagens, aves de rapina, como falcão, condor, águia, répteis, animais de sangue frio, anfíbios e insetos. Além disso, há normas minuciosas sobre o abate dos animais e a preparação desses alimentos. Então, os muçulmanos têm toda uma regra. Quando algum país quer vender para os países árabes, para os países muçulmanos, carne, por exemplo, tem toda uma regra de como matar, ou seja, o animal não pode sofrer, tem que ser uma morte indolor, uma morte limpa, e como já comentei, tirar todo o sangue, que lá no judaísmo chama-se cacherização, mas também tem essa regra no islamismo. Bem interessante conhecer aí essas diferenças de hábitos alimentares. Bom, como vocês já estavam esperando, agora é aquele nosso momento de fazermos uma atividade, de testar seus conhecimentos, de você escrever, de você ser um participante ativo da nossa aula. Afinal de contas, a aula não é para vocês, a aula é com vocês. Vocês têm que estar junto, presente na aula. E nós preparamos com muito carinho para vocês aí, porque o conhecimento nos liberta. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais amplia a nossa visão de mundo. A gente conhece a diversidade e passa a respeitar a diversidade por meio do conhecimento. Conhecer para respeitar é o objetivo do ensino religioso, que não é aula de religião. Aula de religião você tem lá no lugar sagrado. Na igreja, na mesquita, na sinagoga, no templo, no terreiro. Na escola pública, o professor, veja, professor não é doutrinador, não é catequista, ele vai trabalhar o conhecimento sobre a diversidade, sobre os lugares, símbolos, textos, ritos, mitos, festas, alimentos sagrados, para que a gente conheça. É quase como um mergulho antropológico. O que é antropologia? A ciência que estuda o homem, antropos, que estuda o homem, que estuda a cultura. Então, um dos objetos do ensino religioso é a diversidade cultural. Bom, nós vimos que no islamismo há normas minuciosas sobre o abate de animais para fins alimentícios. Também no judaísmo, os povos indígenas, africanos, religiões de matriz africana, como vimos em aulas anteriores. Então, existem nas religiões regras para os abates dos animais. Hoje em dia, muitas pessoas ao redor do planeta estão pensando em soluções menos agressivas para a criação e para o abate de animais para o consumo humano. Tem gente virando vegetariano, vegano, preferindo não se alimentar de carne de forma alguma. Bem, escreva um texto argumentativo sobre o que você pensa sobre esse assunto. Qual assunto? Essa questão do abate de animais. Escreva um texto falando sobre o que você pensa de novos métodos dos animais serem abatidos para consumo humano, ou mesmo criados para o consumo humano, de forma indolor, de forma mais humana, de forma menos agressiva. Então, um tempinho para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná.
Voltamos com nossa aula Paraná, sexto ano, ensino religioso, alimentos sagrados, no caso, alimentos proibidos, objetos de tabu. E estamos falando sobre judaísmo e islamismo, os alimentos que são proibidos, ou seja, são objeto de tabu para o judaísmo e para o islamismo. Inclusive, tem algumas coisas semelhantes. Bom, e a atividade que vocês acabaram de fazer é um tema bastante importante. Para a produção de carne é preciso de muita terra. Então, para termos vacas, cabras, mas principalmente, né, as vacas e os bois é preciso de muita terra. Só isso já gera um desprendimento da natureza, além da água que eles consomem, do pasto. Sem falar nisso ainda, muitas vezes, os animais são criados de forma que algumas pessoas acreditam que eles são maltratados e quando eles morrem de forma cruel, toda essa carga energética, isso inclusive olhando não só do ponto de vista científico e do meio ambiente, também das religiões. A carga energética, os hormônios que o animal produz durante a morte, eles acreditam que isso vai para o ser humano. Sem contar quando existem hormônios injetados nos animais para que eles sejam precoces. Bom, muitas pessoas ao redor do mundo, alguns inclusive são contra o abate de animais, existem os vegetarianos, que só comem vegetal, mas bebem leite, comem derivados de leite e ovo, e os veganos, que não comem nada que tenha origem animal. Então, além disso, ambientalistas, entre outros, têm discutido uma forma mais humana de criar os animais, de forma mais livre, mais solta. No interior chamam de caipira, né? Hoje em dia falam em orgânico, tem tanta química, mas principalmente uma forma humana do abate, para que não haja sofrimento, para que não haja dor. Afinal de contas, tem pessoas que precisam da carne, da proteína. Isso é uma questão que pode ser discutida, que gera ainda muita controvérsia, muito pano para manga. Mas a questão aqui era, você conhece esse assunto? E aí o pedido era que você escrevesse um pouco sobre a questão do abate de animais, formas corretas, respeitando algumas religiões. Na primeira atividade que nós fizemos, você escreveu sobre se na tua religião tem alguma restrição. Por exemplo, os cristãos, principalmente os católicos, que durante a Semana Santa, o período que antecede a Páscoa, não comem carne vermelha, comem só peixe, tem a ver com a própria história do cristianismo. Os orientais, no caso dos Hare Krishna, só comem aquilo que é orado, eles são lacto-vegetarianos, então para eles é proibido carne de todo tipo, peixe, frango, boi, qualquer tipo de carne, mas além disso eles só comem aquilo que foi orado, colocado no pé do altar, em agradecimento a Krishna. Cada povo, cada cultura, de acordo com o seu contexto, desenvolve esses hábitos alimentares. E as religiões, por sua vez, também têm as suas restrições, como nós vimos ali no judaísmo e no islamismo, tem uma base teórica religiosa para quem acredita, para quem tem fé, para quem é adepto dessa ou daquela religião. O fato é que a alimentação é muito importante para todos os seres vivos, desde as plantas que precisam de terra fértil, água, assim como todos os animais, incluindo o ser humano. Nós somos animais. Animais, ainda que racionais, pode ter controvérsia sobre isso, somos animais racionais, mas ainda somos animais. E aí precisamos de água, ar e alimentos para nutrir o nosso corpo. E aí, os nutricionistas vão falar de alimentos que são importantes. De repente, uma pessoa precisa menos de carne ou até intolerante à carne. Outra pessoa precisa mais. Tem pessoas que gostam de massas, outros gostam mais de frutas. Enfim, isso é muito relativo, não dá para generalizar, porque cada ser humano é individual, cada corpo é um corpo, e nesse sentido, claro, só você vai saber, sua família, aquilo que é importante para você, mas em último caso, um médico, um nutricionista. O importante é a gente se alimentar de forma saudável, não desperdiçar alimento jamais. Inclusive, uma dica para quem pode, para quem consegue, é pegar todas as cascas de frutas, vegetais, tudo que é orgânico, e ao invés de jogar no lixo,
fazer uma composteira. Olha aí, estamos misturando aqui nossa aula com aula de ciências, de química, de biologia, ou seja, você pegar 3 potes grandes, colocar um em cima do outro, o primeiro de cima furado, a tampa também, que possa transpassar até no último, só o último sem furo. Aí você vai jogando as coisas orgânicas ali, ela vai apodrecendo, vai descendo e vira um adubo para as plantas. Quem tem espaço em casa pode jogar no quintal, também é uma forma. Tem muitas questões relacionadas à alimentação. Não apenas o ato de comer, mas a produção dos alimentos e também a ideia de como nós descartamos os alimentos e ainda não desperdiçarmos a comida. Bom, nesta aula nós conhecemos os alimentos que são restritos para alguns adeptos do judaísmo e do islamismo. Descobrimos que também existe um conjunto de leis chamado Kashrut, que determina quais alimentos são kosher, ou seja, apropriados para os judeus, e que o islamismo, além dos alimentos lícitos, halal, tem os ilícitos, haram, além dos islâmicos também terem um período de jejum chamado de Ramadã. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido um pouco mais deste universo da cultura. E eu me despeço de vocês dizendo, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula!